É o ano 40 da Era Showa do Japão, ou 1º de agosto de 1965. E um homem, membro do Conselho Municipal de Proteção da Floresta, encontra 2 outros homens bem suspeitos. Logo ele descobre que esses 2 estão enterrando um cadáver. As autoridades se envolvem e exames revelam que o sujeito faleceu devido a perda de sangue severa. O problema é que o único ferimento dele é um pequeno furo em um de seus braços. O detetive da polícia se encontra com o poderoso homem da Yakuza para discutir sobre o assassinato. O assassino desse caso é um completo monstro. Seu passatempo demanda a vida de jovens, o que ele tem feito com cada vez mais frequência. Esse homem se chama Washizu Uyao. O Washizu é, por toda e qualquer métrica, um gênio. Se graduou da Universidade Imperial em 1912 e se juntou à Força Policial do Japão. Em 1932, ele se tornou superintendente da Polícia Especial, subindo até o topo da carreira de forma meteórica, se tornando comissário-chefe em menos de uma década. Mas abruptamente deixou a carreira em 42. A verdade é que o Washizu possui muitas características que o distinguem de uma pessoa comum, e uma delas é sua capacidade de previsão. Ele não só previu a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial anos antes de ocorrer, como viu a oportunidade de se tornar o homem mais poderoso de todo o país. O Washizu Uyao se levantou das cinzas deixadas pela guerra e se tornou alguém mais influente que qualquer outra pessoa que já viveu. O erro de homens poderosos, segundo ele, é construir seu império visível a todos. O Washizu controlava o Japão todo sem ser conhecido, com ninguém conseguindo se opor a ele. O homem mais poderoso, o imperador, o rei inconteste absoluto de tudo o que existe na Terra do Sol Nascente. O Washizu, um homem no topo do mundo, o mais rico, o mais poderoso, o imperador vivo. Ele teve vitória eterna em tudo o que tentou. Mas depois não encontrou nada. Absolutamente nada depois do sucesso. O rei chegou à velhice e caiu em loucura. O resultado de obter as vitórias que sempre quis eternamente. O resultado de atingir o auge da existência. Um desespero que nós, como pessoas comuns, nunca poderemos entender. O Washizu vive em dor sem desafio, não conseguindo processar que algum dia ele vai morrer. Olha para qualquer pessoa mais jovem e sente uma inveja infinita, a necessidade de os assassinar, fazendo justiça, pelo menos na sua própria cabeça, completamente ensandecida e maluca. O Washizu, sendo tão superior, não consegue entender por que pessoas jovens vão viver mais que ele, mesmo que sendo pelo motivo óbvio de que elas são mais jovens que ele. A ideia de que alguém menor faça algo a mais que ele, mesmo que seja simplesmente viver mais tempo do que ele, enche de raiva. Por isso ele começou a torturar esses diversos jovens, essas diversas pessoas que não merecem tanto quanto ele merece a juventude. A soma de tudo isso gerou os assassinatos vampíricos, que começaram a se intensificar cada vez mais. Em questão de algum tempo, 3 pessoas, acompanhadas de vários homens da Yakuza, chegam à mansão de Washizu. Um policial, um mafioso e uma terceira pessoa. Esse que é Akagi Shigeru. Eles se sentam junto com Washizu para enfrentá-lo em seu próprio jogo. Uma partida de Mahjong começa apostando sangue, com apenas um deles sendo capaz de deixar o local vivo e o outro sendo deixado morto, completamente destruído. Essa é uma breve explicação do começo do último arco de Akagi. Akagi é um mangá escrito por Nobuyuki Fukumoto, que foi posteriormente adaptado para anime, mas não completamente. O anime vai mais ou menos até o começo do arco Washizu e tem seu fim abrupto, nunca tendo sido continuado. A história segue um rapaz chamado Akagi Shigeru, que possui grandes habilidades em apostas e jogos de azar no geral. Ao longo da série, Akagi joga Mahjong contra diversos oponentes, se tornando uma lenda do submundo japonês, atraindo cada vez mais admiradores e rivais. Entender o funcionamento do jogo de Mahjong não é realmente necessário para consumir Akagi, mesmo com a obra nunca parando propriamente para explicar as mecânicas do jogo e seu funcionamento interno, sistema de pontos, nem nada. A peça fundamental que faz Akagi funcionar não é o Mahjong em si, mas toda a batalha mental, mind games, enganação e intriga entre os participantes do jogo. Logicamente, entender como o Mahjong funciona, as nomenclaturas, etc., pode ajudar a apreciar mais os conflitos, mas é apenas opcional. A parte infinitamente fascinante sobre Akagi e outras obras do Fukumoto é como ele possui a habilidade de te prender na narrativa de forma excepcional, o que é parte essencial do que faz Akagi ser absolutamente maravilhoso. É possível apreciar sem saber nada de Mahjong, dependendo apenas da sua relação com os personagens, a sua torcida para a vitória deles e as tensões absolutas que surgem das partidas. Esse foi o meu caso, inclusive. Eu nunca entendi nada de Mahjong e não entendo até hoje, apenas o absoluto mínimo. Mas eu me tornei um grande fã da obra,
principalmente por causa da habilidade do Nobuyuki Fukumoto de escrever conflitos absolutamente fascinantes usando qualquer coisa. A forma como a história do mangá é contada é um tanto simples. O arco típico envolve alguma situação do Akagi que resulta num jogo de mahjong, com ele sendo tratado quase como um ser mitológico, tanto pela narrativa como algumas vezes pelos personagens. Muitas vezes ele é referido como um demônio, uma criatura, ou quase alguém que não é humano. A narrativa faz questão de enfatizar esse aspecto em diversos pontos, mostrando ele fazendo coisas completamente incompreensíveis para um humano, coisas que não fazem sentido, e só fazem sentido na cabeça altamente determinada e centrada dele. Nunca existe algo que tire a atenção do jogo, as minúcias das jogadas, a indecisão e a decisão. Os movimentos ocorrendo na mesa são a principal coisa. Eu diria que muitas vezes a graça de vários momentos dos arcos é descobrir como o Akagi vai lidar com os desafios absurdos colocados contra ele. Um dos meus arcos favoritos é quando ele enfrenta o perigoso Mestre Cego, um jogador da Yakuza chamado de Ishikawa. É uma partida onde os dois estão constantemente trapaceando e tentando não só expor a trapaça dos outros, mas fazer uma trapaça mais elaborada que a do outro, o que resulta em uma batalha simplesmente fascinante. Seria muito fácil para o Nobuyuki Fukumoto resolver os conflitos usando soluções maravilhosas ou simplesmente dizer que o Akagi é mais inteligente e que ele consegue resolver coisas que nenhum de nós consegue. Mas em nenhum momento nada disso acontece. A inteligência do Akagi é algo que você consegue acreditar. É algo plenamente natural. Quando você está lendo, você consegue entender que ele é inteligente. E quando ele toma alguma conclusão, você entende que se você tivesse os mesmos recursos que ele, o mesmo tempo que ele e a mesma visão de mundo que ele, você conseguiria chegar nas mesmas conclusões. Fukumoto é um autor que é muito bom no aspecto de drama e desenvolvimento de personagens. O que brilha quando ele tem a oportunidade de misturar isso com jogos de mahjong, como também é visto em outras obras dele, como Kaiji, que se aprofunda ainda mais no aspecto do jogo de azar. Akagi tem usos excelentes de foreshadowing além disso, de forma que as estratégias dos jogadores fazem bastante sentido, absolutamente, e são acreditáveis completamente. Existem cenas pequenas espalhadas que parecem não importar muito no começo, apenas para uma virada dramática revelar a importância de um detalhezinho trivial. É uma escrita simplesmente invejável. Todas essas qualidades se juntam para formar uma excelente leitura, mas nada comparado ao arco final do mangá, que é simplesmente o meu confronto favorito já escrito, como evidenciado pelo título do vídeo. Tem batalhas de outros mangás que eu gosto bastante, mas nenhuma delas chega perto desse último conflito. O Ashizo é o antagonista perfeito de Akagi, sendo especial até entre os outros vilões excelentes de diversos outros mangás. O Fukumoto tem uma forma especial de escrever seus antagonistas, sejam eles adolescentes, delinquentes ricos inconsequentes ou corporativos tirânicos. Os antagonistas que mais me fascinam do Fukumoto, e sinceramente a maioria deles, são essencialmente anti-humanos. Eles são inegavelmente ruins, monstruosos, com pouca ou nenhuma boa qualidade ao longo da história. Essas pessoas inacreditavelmente más têm algo infinitamente fascinante, sabe? É uma espécie de exercício onde você tem a oportunidade de olhar o que uma pessoa completamente mergulhada na loucura assassina e antipatia pela própria espécie consegue chegar. É o pior que o ser humano tem a oferecer, demonstrado em um único personagem. E o Ashizo é o auge disso. Seja ele gritando para os seus subordinados que ele não vai ser arruinado, ou seja ele espancando pessoas logo depois para impor sua autoridade. O jeito todo como ele pensa é infinitamente pautado na ideia de que ele é um ser superior aos outros humanos. Ele não se vê como um da nossa espécie. Na cabeça dele ele está completamente além de nós e nós não somos nada além de pessoas inferiores. O jeito carismático com que o personagem é construído só serve para adicionar cada vez mais a essa característica. É simplesmente fascinante. O Ashizo tem tanta personalidade e fica cada vez melhor conforme o confronto avança. Meu exemplo favorito é a mudança de aparência que ele adquire ao longo do tempo. Nos primeiros capítulos, apesar das ações horríveis que ele faz, ele parece um velho tranquilo, pouco estressado e completamente calmo, dentro da medida do possível. Mesmo que essa não seja a atitude dele, a personalidade dele está escondida sobre uma camada de pessoa comum. Você olha para ele e você consegue ver um velho desesperado, mas apenas desesperado. Mas conforme avança e a determinação de ferro dele é demonstrada, e como ele quer viver e como ele não quer ser derrotado, ele vai adquirindo cada vez mais feições horríveis, deformadas, monstruosas, desesperadas e finalmente
cansado. Isso é o contraste perfeito para a poker face imutável do Akagi. Mas mesmo assim, esses são apenas alguns dos ingredientes que fazem o personagem fascinante que é o Ashizu Yao. Uma coisa interessante também é como a intenção do Akagi enfrentar o Ashizu surge. Durante o mangá, o Akagi sempre esteve em um patamar diferente dos seus adversários, mesmo que se não fosse óbvio. Nenhum dos adversários estava, até então, na mesma situação que o Akagi. Eles não eram tão bons quanto ele, mas principalmente não eram como ele. Durante vários momentos, nós aprendemos sobre a visão de mundo do protagonista, e ela é bem particular. Akagi tem um fascínio por desafios, e propriamente dizendo, a morte. Durante vários momentos, nós vemos ele desejando a oportunidade de encontrar um desafio que faça além do limite morrer. Ele não é um suicida, apenas um homem tão viciado em emoção que quer apenas enfrentar um desafio impossível e morrer. Existem momentos em que Akagi chega muito perto da morte, ou parece fazer alguma coisa absurda que vai resultar em ele caindo sem vida no chão. Mas sempre que ele chega perto do objetivo, ele percebe que na verdade ele está infinitamente longe dele, e que nada daquilo é real. Nada daquilo realmente é um desafio. Isso até ele ser introduzido ao Ashizu. Enquanto o Ashizu repetidamente deseja não ser arruinado, Akagi é o completo oposto, clamando pela ruína do seu ser e o fim da sua vida, em uma luta épica contra alguém que não possa superar. E a coisa mais interessante é, o Ashizu é a oportunidade perfeita para isso. Nunca teve alguém tão inteligente e tão sagaz, tão próximo do Akagi. E nesse momento ele tem a oportunidade que ele sempre quis. Logo ele aceita. Mesmo que ele morra, ele vai ter morrido cumprindo seus objetivos. E na realidade, é para isso que ele entra na partida. Para morrer. Entretanto, ele não pretende se entregar. Só realmente tem graça se ele morrer lutando. Se ele morrer no maior desafio da vida dele. E é com essa mentalidade que ele entra na mansão do Ashizu. E é com essa mentalidade que o jogo se desenvolve. Lentamente, essas duas figuras, o Ashizu e Akagi, ao longo do seu enfrentamento, vão se conhecendo cada vez mais, ao ponto de que o Ashizu começa a comparar Akagi como sendo um imperador igual a ele. Outros pontos, Akagi chega a efetivamente fazer o Ashizu voltar a ter determinação. É realmente fascinante como os dois interagem e se complementam. É particularmente de interesse meu como o Ashizu e o Akagi vão crescendo ao longo da partida. Não mudando ou realmente criando novas convicções, mas entendendo o outro, tendo a vontade de viver revivida, apenas para enfrentar o oponente nesse duelo mortal. Eu acho válido dizer que o arco do Ashizu Mahjong começa no capítulo 57 e se estende até o capítulo 306, o que é impressionante, na verdade, tendo sido publicado ao longo de incríveis 20 anos. Eu não acho difícil dizer que é o arco mais longo de qualquer publicação, que eu conheça pelo menos, sendo literalmente 2/3 de todo o mangá. O arco é tão longo que é impossível olhar pra ele e não pensar que isso deve ter sido uma coisa extremamente chata e arrastada. Ou ao menos pensar que o autor estava de alguma forma estendendo a obra para monetizar ainda mais e conseguir lucros. E de repente vai que ele tinha algum esquema com a Shonen Jump, quem sabe. Mas é justamente o contrário. Quando você pega para ler todos os mais de 200 capítulos que compõem esse arco, você fica preso de uma forma que nunca esteve antes. A batalha entre o Akagi e o Ashizu é gigantesca porque ela precisava ser, inclusive sendo admirável todo o tempo que o autor estava disposto a usar nessa publicação. Pela própria natureza, esse conflito tem tantos picos, reviravoltas, momentos icônicos que você consegue facilmente perceber que tudo aquilo tem o tamanho certo. Nenhum capítulo a mais, nenhum capítulo a menos. É o duelo definitivo entre uma força imparável e um objeto que não pode se mover. E seu tamanho foi lindamente usado para o máximo de seu proveito, principalmente ajudando a ilustrar a grandiosidade. Chega a ser bizarro o quão a fluidez desse arco é perfeita. Existem momentos onde uma única jogada é alongada ao ponto perfeito para maximizar a atenção e extrair o melhor disso, enquanto outras jogadas são mais rápidas para fins de construção. Realmente, ter lido essa batalha mensalmente ao longo de 20 anos deve ter sido insuportável, mas ler ela de cabo a rabo completa é uma das melhores experiências que eu já tive. Pra mim é simplesmente admirável todo o esforço envolvido na concepção desse arco, sua escrita além das qualidades. Chega a ser bizarro quando existe eventos e callbacks para coisas que foram mencionadas 100 capítulos atrás e se tornam finalmente relevantes. É simplesmente maravilhoso.
O Ashizo contra Akagi se tornou a batalha que eu mais idolatro em qualquer mídia. Toda a sua escrita, todas as suas qualidades e simplesmente o fato de que cada coisa ali parece ter sido planejada perfeitamente, de uma forma bizarra e completamente magnânima. Não existe outra palavra para definir isso. É simplesmente o melhor conflito já escrito. Lê-lo vai fazer parecer com que ele é eterno e nunca acaba. Quando você realmente chega no final daquilo, você simplesmente cai em lágrimas. Você não consegue acreditar no que acabou de ler. É simplesmente maravilhoso. O Ashizo Mahjong deixou um buraco na minha alma. Depois que eu terminei de ler, eu comecei a ativamente procurar outros mangás e outras obras que me permitissem ter mais ou menos o mesmo sentimento. Infelizmente eu nunca encontrei nenhuma. É simplesmente uma obra única. Mesmo com o Akagi tendo nascido como um spin-off de outro mangá, ele se desenvolveu sua própria coisa, sua própria identidade, sua própria bizarrice, sua própria narrativa absolutamente maravilhosa. Akagi é uma obra que eu sinceramente recomendo para todo mundo. E não apesar de ter um arco que dura mais de 200 capítulos e é uma única partida de Mahjong, mas justamente porque eu acho que o Ashizo Mahjong é uma coisa que todas as pessoas deveriam ver. É simplesmente um trabalho de dedicação de uma vida. É algo absolutamente maravilhoso e que nunca vai ter outra coisa igual. É simplesmente algo que você pode olhar e perceber. O autor realmente amava o que estava fazendo. Ele realmente escreveu um negócio absolutamente lindo. E ele usou todo o tempo e recurso que ele tinha para isso. Ao longo de 20 anos, ele escreveu o melhor conflito de todos os mangás. Ele tá absolutamente cravado na minha memória. Eu não vou ser capaz de esquecer. E, sinceramente, é minha maior fonte de inspiração e dedicação como artista de quadrinhos amador. Eu não tenho mais nada a dizer. Apenas leia Akagi. Apenas consuma essa obra, por favor. Você realmente não vai se arrepender.